Essa prática, o canibalismo, é conhecida por praticamente todos os habitantes do planeta. Costumamos saber dela por lendas e contos de antigos e velhos historiadores que, por meio de suas experiências, relatam tribos ou grupos isolados que se alimentavam de supostamente pessoas em rituais ou até mesmo após uma conquista territorial, obtendo assim prisioneiros de guerra. Mas como realmente se comporta o canibalismo nos dias atuais? Ainda é praticado? Como funciona? Por meio desse trabalho, buscaremos esclarecer sobre essa cultura de alguns povos antigos. É caracterizado canibalismo quando um ser da mesma espécie é capaz de comer parte ou até mesmo todo o corpo de outro indivíduo. É mais comum no reino animal, porém alguns humanos, no passado e atualmente, praticavam este método de alimentação. O canibalismo hoje em dia é comum em rituais satânicos, onde o indivíduo é sacrificado para algum deus e os adeptos da religião acreditam que, ao comer sua carne, receberá toda a sua força e seu poder. Acredita-se também que se a pessoa sacrificada tivesse possessão de algum demônio, este também passaria para o canibal, a fim de que fique mais poderoso. Historicamente, os canibais mais famosos eram das tribos astecas, um grupo étnico mesoamericano que floresceu de 1280 até meados de 1520. Eles, muitas vezes, se alimentavam dos prisioneiros de guerra conquistados em batalhas, e até mesmo aparecem em muitos registros históricos de europeus quando começaram a fazer seus primeiros contatos com a América, descrevendo-os como povos atrasados e hostis. Hoje em dia, mundialmente, o canibalismo é considerado crime e violação dos direitos básicos, mas ainda deve existir algum lugar no globo que a prática é vista como comum aos praticantes, certo? Sim, veremos a seguir. Conhecida como Koroai, a última tribo antropófaga que se alimenta de humanos está situada em Papua Nova Guiné, na Oceania. Famosos por seus rituais, eles também ganharam fama mundial por suas casas a mais de 35 metros de altura na copa das árvores. Diferentemente de que todos tendem a achar que o canibalismo ocorre em qualquer momento e apenas por quererem comer pessoas sem um objetivo específico, os coroais comem os indivíduos apenas quando uma pessoa é acusada por um doente que estaria beirando a morte. O enfermo, assim, chama o nome de alguém antes de partir, e assim os coroais acreditam que o doente está acusando-a de estar possuída pelo Kakwa, um demônio maléfico para a crença local. A prática faz parte da cultura religiosa e espiritual da tribo, e segundo ela, ao matar a pessoa acusada, estão matando a criatura que está passando dor e sofrimento a todo o povo e da região, e não o ser humano em si. O acusado deve aceitar, por fazer parte de um ritual sagrado. No ritual Koroai, o acusado é primeiramente morto por uma flecha feita com um osso de ave e então seu corpo é cortado, cozido e servido para a tribo durante o jantar. As únicas partes que não são devoradas pelos canibais são os órgãos genitais, cabelos, ossos, dentes e unhas. Os únicos integrantes que estão a salvo no canibalismo são as crianças, mas só até os 12 anos de idade. Assim como o ritual não permite que sejam mortas, elas também não podem se servir dos banquetes antropófagos. Contudo, se uma das crianças for acusada de estar possuída pelo Kakwa, ela será mantida presa até a adolescência, quando será morta. Porém, nos últimos anos, o governo local vem tentando diminuir a prática no país ao proibi-la em algumas áreas. Uma das leis que tenta proibir o canibalismo trata o ato como um assassinato premeditado. Porém, independentemente das ações governamentais, o número de pessoas mortas anualmente vem caindo desde o início do contato dos coroais com a civilização ocidental. Outro lado importante é de que é possível sim visitar essa tribo sem nenhum perigo, visto que a prática é restrita a apenas integrantes e membros da etnia. Desde a descoberta da tribo, algumas agências turísticas a colocaram em seus roteiros e levam visitantes para conhecê-la. Os passeios rumo aos últimos canibais do mundo são uma disso na cidade de Port Moresby, capital da Papua Nova Guiné. Porém, se você quiser ir até lá, você vai ter que desembolsar um roteiro de pelo menos R$ 1.450 por pessoa e um passeio que dura apenas 10 horas. Pensando segundo a teoria utilitarista, a tribo Koroai está correta, pois caso o Kakwa não seja morto e devorado, poderá causar mal a um número muito maior de pessoas. Na soma de prazer total, criado e usada pelo utilitarismo, é uma equação que é benéfica para a tribo, pois com a morte de uma pessoa é possível salvar de muitas outras. Usando outra teoria, a da ética do dever, é errado matar e comer alguém, independente do motivo e da consequência, pois matar é algo errado, assim como mentir, quebrar uma promessa, machucar alguém, ou como é o caso da tribo, comer a carne de outro ser humano. Seguindo o raciocínio dessa teoria, o que é feito pela tribo Koroai é errado e não possui uma justificativa plausível. Percebemos então que essas teorias em muitas situações se contradizem, com cada uma possuindo pontos negativos e positivos. Vemos que na teoria utilitarista os fins justificam os meios. Contanto que o saldo de prazer seja positivo, é algo justificável. Não há problema tirar uma vida para salvar várias. Enquanto na teoria da ética e do dever, o importante é a intenção.
Mesmo que o resultado não seja bom, a intenção é o que conta. Por tentar salvar uma vida, você fez uma coisa boa, independente de ter tido êxito ou não. A prática do canibalismo envolve os direitos fundamentais do ser humano. Tirar a vida de alguém para o bem próprio, sobrevivência em detrimento da morte do outro, afeta principalmente a dignidade e o direito à vida, inerente a todos os seres humanos. Dessa forma, não há justificativa para um ato com tamanha violência. Sendo assim, esta prática não se conforma com os direitos humanos. Basicamente é isso. Sabemos que, pelo senso comum de todos, matar alguém e se alimentar da mesma, nos moldes da sociedade atual, é sim algo errado. Porém, se tratando de antigas crenças e rituais diferentes aos nossos olhos, para os coroais, isso é bom e visa a estabilidade do convívio saudável entre o povo local, sem nenhum debate ético plausível para os mesmos. Para nosso comportamento, esta justificativa não é aplicável e sabemos que não podemos simplesmente matar alguém aleatório na rua para se saborear horrendamente de seu corpo. Sendo assim, existem outros seres vivos na Terra para serem comidos por nós, porém, se é certo ou não, o debate já seria outro.